Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro de oração. Eu não recebi os pedidos de oração hoje à tarde, mas recebi ontem de algumas pessoas aqui de Primavera do Leste, que não são da igreja e que me conhecem e que pediram para eu compartilhar com a igreja o motivo de oração. Então eu quero compartilhar com a igreja o pedido de oração pela Ivanildes e família. Ivanildes é a senhora que é uma das pessoas, é a que mais dirige para mim aqui em Primavera. A família está com Covid e o filho dela está na UTI, internado. Sebastião, tive a oportunidade de conhecê-lo. Está internado, o estado dele espera muito cuidado. Então nós vamos orar pelo Sebastião e pela família da Ivanildes. Também nós vamos orar pela família do Paulo Paião, pela Mariana, que está em tratamento de saúde. Continuemos orando pela Grace, pela recuperação completa da saúde dela, pelo Wagner e pelo João Mateus. Então nós temos aqui esses motivos de oração. Nós vamos lembrar também, em nossas orações, de interceder pelo nosso querido irmão Gessé, que está de luto com a família, não é? A irmã Ilma partiu. Então nós vamos lembrar do irmão Gessé em nossas orações. Nós vamos também lembrar em nossas orações da irmã Teresa, que também encontra-se com a saúde muito frágil, fazendo tratamento do câncer. Orar também pelo pastor Timóteo, para que tenha a saúde fortalecida e que Deus possa continuar movendo pessoas e dando oportunidades de sustento para o pastor Timóteo. Também nós vamos orar pelo Leonide Bonfatti, que é o irmão do Zeca Bonfatti. Então, esses são os motivos. O Leonide Bonfatti está fazendo um tratamento contra o câncer também, um câncer agressivo. E ele será transferido para Curitiba para fazer autotransplante de medula. O estado dele também é bastante delicado. Vamos lembrar do Leonídio Bonfatti, da esposa e filhos dessa família, tá bem? Então estes são os motivos que eu tenho para o momento. Deixa eu ver se eu recebi mais algum. Só esse mesmo. Somente. Tá bem? Então esses são os nossos motivos de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Louvado seja, Senhor, pela tua bondade, pela manifestação do teu amor sobre as nossas vidas. Louvado seja, Senhor, pelas tuas misericórdias e graciosidade que se renovam a cada dia. Senhor nosso Deus, é em razão da tua graça e misericórdia que nós confiantemente nos achegamos a ti em humildade para pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, ó Pai, a nossa inclinação natural ao pecado, pecado de ações, pecado de palavras, pecado de pensamento, tudo aquilo, ó Pai, que vez por outra ou em algumas pessoas de uma forma mais persistente, cedem ao pecado. Então nós, neste momento, ó Pai, clamamos para que o Teu Espírito Santo nos constranja permanentemente, como nós veremos agora no texto bíblico, na experiência de Davi, do salmista Davi, quando ele pede para que o Senhor possa estar livrando ele do pecado, para que o Senhor possa estar preservando ele, para que o Senhor possa
em razão das tuas muitas misericórdias e benignidade, perdoar e preservá-lo, ó Pai, do pecado. Então nós também fazemos a mesma oração que o salmista Davi e te clamamos, Senhor, pelo livramento do pecado. Nós nos achegamos a Ti, ó Pai, e nós pedimos para que possa purificar, santificar os nossos pés, as nossas mãos, os nossos lábios, os nossos pensamentos, para que possamos chegar diante de Ti em santidade. Senhor, e agora eu te apresento a vida dos nossos irmãos e amigos que carecem da nossa intercessão, da nossa oração. Eu te apresento a família da Ivanilde, suplicando ao Pai, pelos seus filhos, nora, neto, para que tenham a saúde preservada, a saúde restaurada do Covid. Eu clamo ao Pai e te apresento a vida do Sebastião, o filho da Ivanildes, que encontra-se internado, suplicando a cura, a restauração da saúde dele. Pai, eu quero, neste instante, te apresentar os nossos queridos irmãos que encontram-se fazendo tratamento de saúde contra o câncer. Eu quero te pedir, ó Pai, em favor da minha esposa, Genesi, que está fazendo também o tratamento contra o câncer. Eu quero te pedir, ó Pai, para que esses exames possam trazer paz e tranquilidade aos nossos corações, que ela possa ser bem sucedida nessa dieta de iodo zero e nesses exames, que, ó Pai, possa tudo trazer um resultado satisfatório, que a tua cura chegue à vida dela. Eu te peço, ó Pai, pelo Leonídio Bonfatti, nós desejamos profundamente que ele seja alcançado pelo milagre da cura. Conforta e consola ele, no precioso nome de Jesus. Fortaleça, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cuida, ó Pai, da sua esposa e dos seus filhos. Pai, eu te apresento a irmã Teresa, da mesma forma, suplicando para que o Senhor possa renovar e restaurar a saúde da tua serva. Cuida, Senhor nosso Deus, do pastor Timóteo, da irmã Teresa, daquela família. Leve em consideração, ó Pai, os anos de lealdade com que os teus servos têm caminhado diante de Ti, os anos em que eles têm Te servido e dedicado a Ti. E agora, ó Pai, considera, Senhor, a perspectiva humana, a nossa perspectiva, a perspectiva em que nós Te clamamos pela cura e pela restauração. Senhor, eu Te peço, ó Pai, pela Mariana, para que o Senhor possa continuar restaurando a saúde dela e cuidando, Pai, de toda a família. Da mesma forma, ó Pai, a Graça, o Wagner, o João Mateus, que o Senhor também possa visitá-los e trazer cura sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, agora eu te peço, pelo conforto e o consolo ao irmão Gessé e aos seus familiares, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, visita-os nesse instante. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós hoje estaremos falando, e já estamos falando, sobre a oração de Davi. Então, cada quarta-feira eu tenho falado sobre a oração de um personagem da palavra de Deus. Eu estava dando uma vista d'olhos em um livro sobre as orações na Bíblia. Esses dias nós vemos as orações dos servos de Deus de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda, a Bíblia poderia ser chamado de o livro da oração do povo cristão, o livro das orações. Poderia ser chamado assim, ou pode ser chamado assim, o livro da oração. Não é? Então nós temos muitos exemplos. Eu escolhi alguns. Inicialmente eu tratei sobre a oração de Jabes. Depois eu comecei a trazer para compartilhar com os irmãos sobre a oração de sete personagens da palavra de Deus. Eu chamo de 7 mentores. 7 mentores. O primeiro deles, Abraão, a oração de Abraão, já tratei. A oração de Moisés,
Hoje eu compartilho com os irmãos sobre a oração de Davi, depois oração de João, de Pedro, de Paulo, e a gente fecha com a oração de Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre a oração de Davi, mas a oração de Davi não é a oração de Davi. São muitas as orações de Davi. O livro de Salmo também poderia ser chamado de o livro das orações, né? É somente oração o livro de Salmo. Adoração, né? É fantástico a gente refletir. Ocorre que as orações de Davi, elas não estão somente no livro de Salmos, estão lá no livro de Samuel, Reis, Segunda Reis, são outros textos bíblicos, outros livros, nós encontramos as orações de Davi. Inicialmente, eu compartilho com os irmãos o Salmo 62, verso 8, que diz-nos assim: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Aqui, logo de início, nós vemos o clamor, a recomendação do salmista Davi para que nós possamos nos dirigir a Deus e levar a Ele tudo aquilo que possa atingir ou estar presente em nosso coração. Lembrando que o coração, a simbologia do coração é a representação da alma, do sentimento, é a representação da vontade humana, do desejo humano. O coração representa a própria vida do homem. Então, que nós possamos levar os desejos do coração, as necessidades da alma e derramar diante de Deus. Então se trata disso, do mesmo coração de onde sai, como diz o salmista, o clamor, a súplica pelo livramento, pela cura, pela salvação, pela libertação. É do mesmo coração que sairá e que sai a adoração. Quando eu estava vindo agora à noite aqui para a igreja, no caminho, eu me senti compelido a orar e vim orando. Sabem por quê? Porque na minha frente se apresentava e se apresenta, é só sair ali na porta, uma lua, coisa mais linda, lindíssima. Estava lá eu distraído nos meus pensamentos, subindo, e de repente eu me deparo com a lua. E ao me deparar com a lua, então eu comecei a orar. Me lembrei dos salmos e comecei a orar. Comecei a fazer oração de adoração, de reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a providência de Deus, porque a lua está tão bela que ela me preencheu todo e me despertou a adoração. Uso isso como uma ilustração para dizer que do nosso coração nós podemos derramar as nossas súplicas pelas nossas necessidades, cura, livramento, relacionados ao sofrimento, necessidades materiais, necessidades nos relacionamentos interpessoais, mas sobretudo do mesmo coração, que nós possamos deixar brotar a nossa adoração ao Senhor nosso Deus. É exatamente isso que nós vemos nos Salmos, nas orações de Davi. Bem, eu quero então inicialmente trazer-lhes a oração de Davi em meio a uma das suas primeiras perseguições, logo quando ele começa a ser perseguido pelo rei Saul. O texto bíblico está lá em 1 Samuel, capítulo 19, verso 9 e 10, que diz assim: então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele sentado em sua casa e tendo na mão a sua harpa. Bem,
deixe-me já pontuar aqui. Então o espírito maligno da parte do Senhor, da parte de Deus, o que quer dizer aqui é sob a autorização de Deus, a permissão de Deus. Eu quero lhes dizer e lhes lembrar que o espírito maligno, como diz o texto bíblico, os demônios, Satanás, eles não possuem poder por si mesmo, autonomia por si mesmo, soberania em hipótese alguma. Eles estão debaixo dos pés do Senhor nosso Deus. A soberania do Senhor nosso Deus está sobre tudo. Então, o maligno, como diz o texto bíblico aqui, é instrumento nas mãos de Deus para castigar o ímpio. O maligno aqui é instrumento nas mãos de Deus para castigar o pecador. Deus permite a ação dele de forma pedagógica para nos ensinar, para trazer avivamento no nosso coração. Satanás não reina na terra, no inferno, em lugar nenhum. Quem reina é o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz que o mundo encontra-se no maligno, encontra-se sob o domínio, sob a permissão de Deus. Ele tem agido no mundo, mas ele não reina. Nós, muitas vezes, como diz o texto bíblico em Efésios, nos referimos à atuação dele como um principado, como uma potestade, ou seja, como sendo aquele que exerce o governo, o domínio de uma extensão, de um grupo de pessoas em uma cidade, em uma determinada localidade. Então nós chamamos isso de principado. Não que ocorra ou que há demônios territoriais, isso não existe. Não que alguma estrutura socioeconômica, política, pertença a Satanás. Não se trata disso. O que ocorre é que pessoas que estão trabalhando nessas estruturas não servem a Deus. É isso que acontece. Servem ao príncipe deste mundo. Olha, príncipe deste mundo, aquele que procura reinar neste mundo, mas abaixo da soberania de Deus. Tá bem? Aliás, é chamado de príncipe. Ele não é rei, porque ele não reina. Não é? O governo do príncipe o governo do principado está sob os pés do governo daquele que realmente tem o domínio, a soberania e reina, que é o Senhor nosso Deus, que é Jesus Cristo, a quem foi entregue todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. E todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Bem, então, 1 Samuel, capítulo 19, verso 9 e 10, vai dizer: então o espírito maligno da parte do Senhor, ou seja, autorizado, permitido por Deus, veio sobre Saul, manifestou sobre a vida do Saul, estando ele sentado na sua casa. Saul, então, lá no seu palácio. E ele lança a mão e tenta tirar a vida de Davi, para que na vida de Davi não se cumprisse as profecias de Deus. Da raiz de Davi, então, mais tarde surge aquele que realmente recebe de Deus todo o poder e autoridade, o nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, nesse contexto. Então, a ação de Satanás aqui era para destruir Davi, ou a semente de Davi. E ele se desvia e ele sai. O texto bíblico diz: e Saul procurou encravar a Davi na parede. Então, aí traz a história de que ele escapou e aquela lança, então, entrou ali na parede e ele foge. 1 Samuel 23. Então foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Então Saul faz uma armação para pegar Davi, e novamente não consegue, porque Deus estava com Davi. Então, após a morte de Samuel, Davi teve alguns meses de tranquilidade relativa. Na sequência, então, Davi, ele foge, e é quando ele foge que ele faz
a oração que nós podemos ver no Salmo 7, verso 1 a 5. Senhor Deus meu, em ti confio. Salva-me de todo o que me persegue e livra-me para que ele não me arrebate. Qual leão despedaçando-me sem que haja quem acuda? Senhor Deus meu, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei o mal àquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa, persiga-me o inimigo e alcance-me. Calque aos pés a minha vida no chão e deite no pó a minha glória. Eu te louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Então Davi faz a sua oração, e essa oração de Davi foi e é a oração do justo. É interessante que Davi, ele faz a sua oração, e na sua oração, o que está implícito aqui, é que é a sua consciência de que Deus via o seu coração, e Deus sabia que, nesse momento, Davi estava se apresentando diante de Deus de maneira íntegra, e que não havia dolo, não havia mancha no seu coração, não havia pecado no sentido de uma falta, uma transgressão, uma injustiça contra o próximo, não havia nada disso. Então, Davi, ele faz a sua oração, e nessa oração, então, ele clama pela intervenção de Deus, e ele se coloca em prova diante de Deus. Senhor, vê se há em mim iniquidade, perversidade. Ele sabia que não havia, não é? Isso me faz pensar em experiências cotidianas que nós temos, onde algumas vezes nós somos sujeitos ao sofrimento. Estamos sujeitos ao sofrimento, passamos aí por uma situação de grande tribulação, e pessoas que nos cercam, pessoas que estão à nossa volta, começam a apontar o dedo e dizer que nós estamos em pecado porque estamos sofrendo. Alguma coisa não vai bem, não é? Alguma coisa vai mal, digamos assim, seja uma enfermidade, seja um desemprego, uma crise financeira, seja o que for, e logo vai surgir aquele que vai apontar o dedo e para dizer que você tem culpa no cartório, que você tem pecado, por isso está recebendo de Deus um castigo. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive quando eu sofri uma grande injustiça, sofri calúnia, eu sofri uma perseguição, uma ocasião, e a consequência disso é que eu passei por muito sofrimento e dificuldades, até mesmo de ordem financeira. Foi um sofrimento intenso que eu vivi, e pessoas muito próximas de mim apontavam o dedo e diziam que eu estava em pecado. Eu sabia que eu não estava em pecado, mas como havia um pastor muito próximo de mim, com quem eu conversava, então ele me disse assim: examina aí, vê aí o que está errado na tua vida. Com certeza você está em pecado, e confessa o teu pecado. Deus do céu, faltou eu pegar um chicote e ficar batendo nas minhas costas e perguntando: Deus, onde que eu pequei, onde que eu errei? Aliás, eu cheguei a fazer isso, né? Não o chicote, literalmente, não é? Mas eu fiquei me penitenciando durante muito tempo, e pessoas que eu amo, pessoas muito próximas de mim, me apontaram o dedo, dizendo que eu estava em pecado, porque eu estava passando por um sofrimento, havia recebido calúnia, tinha uma dificuldade financeira, tinha uma enfermidade, e a pessoa dizia então, com muita propriedade da parte dela, com muita convicção da parte dela, que eu estava em pecado, que Deus estava me punindo, estava punindo a minha arrogância, o meu orgulho, que aquilo era uma lição para mim. Ora, eu acabei me conformando àquela situação, embora eu orasse muito, e eu pedia para Deus me trazer a memória, para Deus revelar no meu coração o meu pecado. Eu queria confessar o pecado, mas eu não encontrava o pecado para ser confessado. E foi uma situação difícil, até que eu me encontrei com um pastor que trabalha com mentoria
no Palavra da Vida, eu fui me encontrar com esse pastor lá em Caldas Novas, no Palavra da Vida, e estive ali alguns dias, e então ele compartilhando a experiência dele comigo, de sofrimento. Ai, queridos, quando ele começou a compartilhar a experiência de sofrimento dele comigo, aqueles pastores que ele estava, era um pequeno grupo de pastores, talvez uns 20 pastores. Queridos, se alguém olhasse para mim naquele momento, iria dizer que eu estava flutuando de tão leve que eu fiquei, de ouvir a experiência de sofrimento daquele pastor. A experiência de sofrimento daquele pastor, das injustiças que ele sofreu, das calúnias que ele sofreu, do exame de consciência que ele fez, do retiro espiritual que ele fez, da intimidade dele com Deus, do que Deus falou no coração dele. Ah, queridos, Deus falou comigo ali naquela ocasião, e foi um alívio, tirou um peso de mim muito grande, e eu comecei a flutuar, e a louvar a Deus. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Quantas vezes eu me puni, eu infligi sofrimento a mim, Pai, para descobrir o que eu tinha feito. Então, Davi aqui, quando ele faz essa oração, ele diz, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa, ou se ele, se ele roubou de outra pessoa, não é? Se eu persegui alguém, e ele fala assim, então retire, aqui o texto diz assim, deite no pó a minha glória. Ele está dizendo aqui, retira de mim a minha honra. É isso que quer dizer aqui o texto. Retira de mim a minha honra, eu aceito humildemente. É isso que o salmista está dizendo. Então ele está confessando, fazendo uma oração de confissão, se humilhando diante de Deus e pedindo a intervenção de Deus. Então, queridos, nós temos aqui essa primeira oração de Davi que eu trago, que ele faz quando sofria grande perseguição. Eu também me lembro de uma ovelha que lutou para comprar um carro, trabalhou, lutou, comprou aquele carro, um carro zero, novo, e aquele carro então foi roubado na porta da igreja. Ele não tinha seguro, ele ficou no prejuízo, porque não recuperou. Mas uma coisa que me entristeceu bastante, foi quando ele me procurou, já assim, deprimido, e me disse, pastor, tem vários irmãos dizendo que eu estou em pecado, por isso que meu carro foi roubado. Deus do céu, olha a mentalidade. E ele disse, pastor, eu orei, eu fiz o exame de consciência, eu não estou em pecado, pastor. Aí eu fico em paz, irmão, isso não é punição, porque o irmão está em pecado. Deus não vai ficar enviando lá do céu um raio na cabeça de cada um. O pecado traz consequências na vida daqueles que estão em pecado, mas não quer dizer que Deus esteja, por exemplo, te punindo, em hipótese alguma. Tenha paz, não é? E foi exatamente o que aconteceu aqui com Davi. Então, queridos, em 1 Samuel capítulo 13, nós vemos Samuel dialogando com o rei Saul e dizendo a Saul que Saul foi encontrado em falta, uma falta grave, e que Deus havia retirado o trono, o reinado, e que Deus havia escolhido uma pessoa segundo o coração dele, que foi então Davi. Bem, enquanto Davi andava sobre o conselho de Deus, na presença de Deus, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque de fato ele andou na presença de Deus.
E é interessante que quando ele esteve em pecado, eu vou trazer aqui agora o Salmo 51, que é uma grande oração do salmista de confissão, quando ele comete um homicídio e um adultério. Então, queridos, o arrependimento dele foi de tal forma, é claro, é lógico, é óbvio, é evidente, que quando ele comete o homicídio e o adultério, ele não agiu segundo o coração de Deus, não, agiu segundo o desejo humano, a natureza humana, segundo o desejo da carne. Foi assim que aconteceu. Mas é interessante que quando o profeta Natan chama-lhe a atenção, Davi tinha a oportunidade de censurar o profeta, Davi tinha a oportunidade de não receber o profeta, Davi tinha a oportunidade de não aceitar a exortação, a repreensão do profeta. E o que Davi fez? Davi aceitou, e inclusive ele não só aceita a repreensão, como ele se humilha diante de Deus, e ao se humilhar diante de Deus, ele disse que estava pronto a ser disciplinado por Deus. É essa humildade em reconhecer o seu pecado que leva ele novamente a agir segundo o coração de Deus. Então, queridos, eu estarei trabalhando com os queridos irmãos nas próximas 2 quarta-feiras sobre a oração de Davi. E hoje eu trago, então, compartilho com os irmãos esse aspecto da confissão de Davi aqui no Salmo 51, e eu vou encerrar a nossa reflexão de hoje no Salmo 51. O Salmo 51 é todo uma oração de confissão de pecado, sobretudo porque havia cometido o adultério, o homicídio e o adultério. Ele clama pela misericórdia de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oração de confissão. Então, eu deixo aqui com os irmãos esses 3 primeiros versículos como uma oração que você deve fazer aí de todo o seu coração, confessando os teus pecados. No verso 10 e 11, então, novamente ele pede para que Deus não retire a sua presença manifesta. Quando o texto bíblico diz, não retire de mim o teu espírito, ele está dizendo o seguinte: Senhor, não retire de mim a sua presença manifesta, e devolva-me, restitua-me a alegria da salvação, ou a alegria de estar na tua presença. É isso, queridos. Então, que nós possamos aplicar as nossas vidas, ok? Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar mais uma vez? Quero ver se chegou mais um pedido de oração. Não, a produção não me passou nenhum pedido de oração, então não tem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, novamente nós te apresentamos a vida dos nossos queridos irmãos que encontram-se em tratamento de saúde. A irmã Tereza, nós te suplicamos, ó Pai, pela irmã Mariana, pela Grace, pelo Wagner, nós te clamamos para que possa visitar esses irmãos com a cura e a restauração. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço em favor do irmão Gessé, conforta e consola o coração do teu servo, dos seus filhos, netos, os seus familiares. Conforta também, ó Pai, o coração dos nossos irmãos aqui na igreja, que eram muito próximos, que eram muito amigos da nossa querida irmã Ilma. E hoje, ó Pai, ela está na tua presença. Senhor, eu te apresento a vida do Leonídio Bonfatti e suplico também, ó Pai, por esse jovem que fará o transplante autoimune, que o Senhor possa estar levando cura na vida dele. Conforta e consola a sua família. Pai, eu te apresento a família da Ivanildes
E peço, Pai, para que o Senhor esteja visitando cada membro da família que está doente. De forma especial, o Sebastião, que está internado, eu clamo em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa estar curando. Pai, eu também intercedo em favor da Genesi, no tratamento que ela está fazendo contra o câncer, esses exames que ela está fazendo, iodo zero, que o Senhor possa estar manifestando a cura sobre a vida dela. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente.